E qual que é a expectativa do mercado imobiliário para os próximos anos? O que vocês esperam? A gente tem bastante contato com muitas construtoras, né? E vendo o planejamento delas, a gente espera uma expansão bem grande. Por questões de áreas que a gente já sabe que foram destinadas e já estão com projetos em aprovação, como você comentou, né? Então, a questão do crescimento imobiliário vertical em Araraquara, a perspectiva é que continue crescendo bem. Legal. Elas ditam muito, né, para onde vai o mercado, as grandes. E falando da nossa cidade aqui, né, que é onde a gente atua. Mas falando de uma maneira mais macro também, o mercado imobiliário ele é cíclico, né, então ele tem as suas fases. E nós estamos numa fase onde os juros estão altos, né? E há uma incerteza para onde vai o nosso país devido às eleições também. A Copa do Mundo já influenciou mais, mas ainda influencia um pouco também. E o pessoal fica um pouco mais receoso em dar o passo. Você também tem essa impressão da Copa do Mundo? Que o Eu país acho para? que não é só eu que tenho essa impressão, todo mundo que conversa tem. Então eu acho que é algo real. Eu acho que já foi mais forte, hoje não é tão. Né? Agora, a questão para o próximo ano parece não. Para o próximo ano vai estar um pouco melhor. Tende diminuir a inflação e com isso os juros também diminuir. E o pessoal voltar a ter aquele interesse em tomar o crédito, né? Porque vai estar mais acessível também, a gente espera que ocorra dessa forma. O ano passado foi muito bom devido a isso, né? Nós nunca tivemos juros tão baixos. Chegou a 2%, ou menos que isso? Não, Selic, né? Mas juros para financiamento. Não, a Selic. Onde a gente se baseia, né? Chegou, acho que 2%, então o crédito ficou mais 1,75, né? Se eu não me engano. Tá uma dúvida, tem relação, né? Tem. A Selic é muito comparada. É a taxa referencial, né? Então, é a taxa referencial para tomação de crédito em qualquer segmento. Então, se a taxa Selic está baixa, os bancos também baixam os seus juros. E aí, para o cliente, fica mais interessante tomar esse crédito. E vocês têm uma noção do que influencia essa taxa? É a estabilidade, a insegurança de governo? O que influencia essa taxa? A flutuação dela. Para o nosso mercado, como o Douglas está comentando, ele é muito cíclico, né? Então não tem muito, vamos dizer assim, fatores externos nesse sentido. É mais em relação a onde o governo baixa, onde a Selic baixa e acaba baixando os juros de financiamento, existe uma grande crescente na venda de imóveis, lançamento de empreendimentos e tudo mais. Só que como a tomada de crédito é de porte alto, ou seja, é um investimento muito alto, é um crédito muito alto que o banco e o governo disponibiliza para as pessoas tomarem, isso cria um volume muito alto. E tem que ter, vamos dizer assim, um controle. Exato. Então as taxas voltam a subir para controlar inflação e demais fatores, como o Douglas comentou. Que igual na minha opinião, eu acho que a pandemia não foi tão prejudicial a parte econômica, porque o juros estava baixo. Das taxas. E a construção civil, que nem eu estou na construção civil desde a pandemia. Eu posso falar que eu comecei desde quando iniciou a pandemia. Estava em alta. Sim. Então, vamos falar, como a construção civil ela é relevante no mercado, ela estava em alta, eu acho que ela que segurou muito a economia na época da pandemia, que surpreendeu todo mundo. Na minha opinião, por que a construção civil esteve em alta na pandemia? A pessoa deixou de gastar dinheiro no turismo. O cara vai comprar uma lancha. Também. Pra que o cara vai comprar uma lancha? Ele não pode sair de carro. O cara vai trocar de carro para viajar? Ele não vai viajar. Não, refletiu bastante, mas... O dinheiro está na conta, o que ele vai fazer? A parte de juros ajudou bastante, porque os empréstimos estavam muito baixos, acessíveis. Os Pra bancos assustados começaram a disponibilizar crédito. O mercado se mexeu, né? É um conjunto de fatores. Que, para a construção civil, foi muito favorável. Reforma assim, de acréscimo de piscina, área de lazer. Nossa, verdade. Reforma, o que apareceu para agora as crianças estão aqui em casa, Exato. O cara assim, de 12 anos não me ligava, a casa dele estava excelente, até que veio a pandemia, as filhas dele para cá. Minhas filhas dançam balé, aula online, não tem onde elas fazerem aulinha de balé, eu vou aumentar minha área de lazer. O cara tinha um quintal, tinha intenção de vender, ele falou, não, esse dinheiro que eu ia vender, eu vou emprestar X lá, você não faz uma área gourmet para mim assistir
que eu quero investir numa TV, o pessoal começou a investir para ficar em casa. Sim, videogame, jogo, tudo que é feito em casa, que é consumido em casa. Que quando a pandemia começou, ninguém esperava que fosse durar o que durou, né? Exatamente. Então a realidade da população mudou. Onde antes a gente buscava lazer com amigos, em bares e etc., passou a ter esse lazer em casa, né? Com a convivência da família. Então essa questão influenciou bastante também no crescimento do mercado imobiliário. Teve famílias que moravam em apartamentos e por conta dos filhos em casa, aquela coisa, acabaram optando por uma casa. Tinha gente que morava com os pais e acabou ficando desgastante morar com os pais, acabou mudando para um apartamento. Então eu falo que a questão da pandemia mudou muito a realidade brasileira. Como o home office hoje, que é muito forte, né? Antigamente não existia. E a necessidade de um escritório também se tornou fundamental. Em casa, né? O escritório na casa. Exato, em casa. Então, a pandemia mudou bastante a realidade do brasileiro e isso influenciou bastante no crescimento do mercado imobiliário.